Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal de UOL Carros. Hoje a gente está aqui com um carro elétrico que muita gente não deve conhecer. A gente está falando do Series 3, um modelo chinês que chegou no Brasil há poucos meses e hoje você vai conhecer tudo sobre ele a partir de agora. Vamos lá? O Series 3 é um dos modelos que já estão sendo vendidos pela Seres, que é uma marca que começou suas operações de forma oficial aqui no Brasil em 2023, mas que tanto aqui quanto lá fora, e no seu país de origem também, a China, é mais famosa por sua ligação com a Huawei, que é aquela fabricante de telefones celulares, que inclusive vende aparelhos aqui no Brasil, e que ganhou fama mundial por ter sido acusada pelos Estados Unidos, na época do governo de Donald Trump, de favorecer, de facilitar a espionagem chinesa. Pois é, esse caso nunca foi completamente resolvido, né? Mas a Huawei ganhou fama mundial por causa desse episódio polêmico. Bom, mas vamos voltar a falar das séries, que é o que interessa. Ela comercializa automóveis de passeio e também veículos utilitários por meio de um grupo de empresários que representa a marca aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho do design, que tem linhas um pouco genéricas, né? Isso é um mal que acomete ainda muitas fabricantes chinesas que não têm personalidade, não têm identidade visual, mas vamos falar aqui do desenho do Series 3. Muita gente que viu esse carro diz que esses faróis parecem bastante com o Kicks. Eu não acho tão parecido assim, mas fato é que ele poderia ter um pouco mais de personalidade, né? Assim como aqui o desenho da grade dianteira, que até tem um pouquinho, se diferencia um pouco por esses detalhes aqui na cor azul. Aqui a gente tem o logotipo da marca Seres e uma câmera de 360 graus também na frente, e a parte de baixo, aí sim, essa parte lembra um pouco, sim, o Nissan Kicks. Vamos dar uma olhada nas laterais agora, para a gente ver as rodas de liga leve, que tem acabamento, né, diferente, com uma pintura em grafite. São rodas de liga leve Aro 18. Isso. São rodas de liga leve de 18 polegadas, desenho bem bonito, né? Sem grandes ousadias, mas um desenho bem bonito, assim como as laterais aqui também com esses dois vincos aqui, um que nasce na parte de baixo das portas, na parte inferior das portas, e o outro aqui na altura das maçanetas. Os dois vão ali na parte traseira do veículo. A gente tem alguns outros detalhes interessantes aqui, como esse friso azul, justamente talvez uma referência à eletrificação, né? A pegada mais sustentável de um carro elétrico como é o Series 3, e essa subida aqui, bem legal, bem interessante aqui também em direção às colunas C, na traseira, que eu acho particularmente o ponto mais bem resolvido em termos de design do Series 3, embora lembre um pouco alguns modelos da Audi, alguns modelos europeus, justamente por esse recorte da tampa aqui, né, delimitada pelas lanternas, mas é sim um desenho bem bonito, bem acertado aqui, com as outras luzes aqui de baixo, né, auxiliares, luzes de ré também na parte inferior do para-choque, aqui o logotipo Series 3 e curiosamente aqui também Series, logotipo no meio aqui, para reforçar bem o nome dessa marca, que é até agora pouco conhecida dos brasileiros. Este é o porta-malas do Series 3. Note que a gente tem todas as laterais revestidas aqui com plástico, temos luzes de cortesia aqui na cor branca, né? Na realidade uma luz só. É um porta-malas bem grande até, né? Para um veículo desse porte, até que é um porta-malas generoso. E aqui embaixo, ó, temos todas as ferramentas do step, é um step de uso temporário, e aqui fica também o cabo para você carregar, ou melhor, recarregar as baterias do Series 3. Inclusive, ó, deixa eu aproveitar que eu estou aqui atrás e mostrar para vocês já que a gente tem dois tipos de entrada, né? Padrão convencional e também a recarga rápida. Lembrando que isso é uma coisa até rara em carros vindos da China, já para o padrão tipo 2, que é o mais comum aqui no nosso mercado, padrão europeu. A cabine do Series 3 é bem acabada, surpreende até pela qualidade de montagem. A gente tem aqui, ó, bancos revestidos em couro sintético. Aqui no painel de instrumentos também uma central multimídia bem completa, vou mostrar para vocês já já, mas antes quero mostrar aqui as portas, os painéis das portas, melhor dizendo, né? Temos maçanetas aqui na cor prata, feitas em plástico, né? E também todos os acabamentos e também todos os botões aqui referentes aos vidros elétricos e o travamento central das portas. Curiosamente, temos essa luz aqui refletiva
que remete bastante aos carros, né, nacionais dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Vou ligar o motor. Aqui a gente tem uma saudação de boas-vindas no painel digital. Agora sim. O painel digital ele tem 3 modos de exibição das informações. Eu vou mostrar para vocês aqui cada um deles. Deixa eu só entrar aqui no menu. Olha só, aqui a gente tem as informações de controle de bordo, também configurações, aqui sobre música, autonomia, no momento 189 km. E aqui sim, no menu principal, vamos para o tema. Esse tema aqui é o Technology. Vou mostrar para vocês o tema Passion, que é esse aqui, com um velocímetro central, né? E uns tons de vermelho, talvez para reforçar um pouco a esportividade. E a gente tem o último deles, que é o Classics, que é um mostrador analógico, ou melhor, 2 mostradores analógicos, fundo mais azulado, realmente um tema mais clássico, né? Eu achei esse Technology mais bonito, mais interessante, mais condizente com a proposta do veículo de ser um carro elétrico, um pouco mais futurista, mas fato é que realmente parece com os mostradores da BMW, até os modelos da Hyundai também, com essa disposição de mostradores mais futurista, mais diferente do convencional. Aqui no volante, a gente nota uma inspiração nos modelos da Audi, inclusive da geração anterior e da geração atual, tanto no tipo de acabamento de couro aqui perfurado, quanto principalmente nos botões aqui, olha só. O funcionamento dos botões aqui para você navegar pelos menus é exatamente o mesmo dos carros da Audi, dos dois lados aqui. Inclusive você já viu que tem comandos de som e também, né, para você navegar pelos menus da central, pelos menus do computador de bordo. Aqui ficam alguns outros comandos, como os comandos dos espelhos retrovisores, que tem regulagens elétricas e rebatimento, botão para você desativar o sistema de controle de estabilidade. Esse botão aqui ajuda a segurar o veículo em descidas. Essa outra função desativa ou ativa os sensores de estacionamento. E essa última aqui liga ou desliga o assistente de permanência em faixa de rolamento. Mais inspirações na Audi a gente vê aqui nessas saídas de ar condicionado, que são redondas, aquele estilo turbina de avião. Lembra do antigo TT, a geração antiga do A3? Então, elas traziam essa temática, né, inspiradas em turbinas de avião. E as outras funções aqui abaixo, todas as funções do sistema de som, inclusive, estão aqui. Botões físicos, né, muito bom. Ar-condicionado tem uma zona de regulagem de temperatura, mas é um ar-condicionado digital, também com a maioria das funções aqui com botões físicos. 2 entradas USB e traz acendedor de cigarros, né, uma coisa pouco comum hoje em dia. E todas essas funções ficam à frente da bandeja do carregamento de celular por indução. A gente não mostrou a central multimídia com tela de 10,25 polegadas, é uma tela grande, mas essa central multimídia ela é bem genérica, então ela tem, né, uma facilidade para navegar aqui pelos menus, mas a interface dela é bem genérica, bem cara de central multimídia que você pode adquirir numa loja de acessórios por aí. Temos alguns controles interessantes aqui, mas as funções, né, o acesso aos menus, na verdade, eles estão meio confusos porque eles são traduzidos em português de Portugal, então às vezes você pode se confundir um pouquinho. Uma coisa bem legal que está presente no Series 3, de série inclusive, é isso aqui, ó, gravação de condução. Aqui é uma câmera, essas imagens que você está vendo é de uma câmera que está posicionada aqui no retrovisor, bem aqui na parte da frente, ó, tá vendo que tem um cartão SD aqui de memória? Tem uma luzinha piscando ali? Então, aqui a gente tem uma câmera frontal que serve para gravar as imagens enquanto você está dirigindo. E o legal é que isso você pode usar caso você se envolva em algum acidente, principalmente se você não tiver culpa nesse acidente, algum tipo de qualquer coisa, qualquer tipo de desavença no trânsito, ou um acidente mesmo, você pode usar essas imagens para provar que você não teve culpa, né? Ou para realmente servir como prova para mostrar o que aconteceu para a seguradora, para a justiça, para a polícia, enfim, para qualquer pessoa. E uma coisa bem legal desse sistema é que ele começa a gravar assim que ele detecta algum tipo de movimento no carro, ou seja, se alguém bate no seu carro, encosta no seu carro, ou mesmo uma pessoa, né, sei lá, balança o seu carro por algum motivo, ele vai começar a gravar. E tem até a opção aqui, ó,
de você ligar o microfone interno e, né, no vídeo, depois quando você for assistir o vídeo, você vai perceber que ele captou o áudio também. Então isso também pode ser bem interessante para você gravar viagens, caso você use o carro como motorista de aplicativos, ou mesmo, como eu falei, como prova, né, como evidência em algum tipo de acidente. E aí, para você parar de gravar aqui, se for de forma manual, é só você apertar aqui de novo. E aí, você tem aqui, ó, um menu de reprodução, e aí você consegue assistir os vídeos que foram gravados, ó, vídeo geral. Nesse menu de vídeo geral, são os vídeos que você começou a gravar por conta própria. E aqui nesse vídeo de emergência, aí sim, são as gravações que começaram a ser realizadas quando o carro detectou algum movimento pouco usual. Aqui você está vendo até uma garagem, aqui de repente alguém pode ter dado uma encostadinha no carro, qualquer coisa desse tipo. Ele começou a gravar por conta própria, né? A gente tem aqui também, ó, câmera em 360 graus, bom também para você realizar manobras de baliza, tá vendo? Você consegue ver as câmeras laterais, frente, traseira, e aqui é o sensor, né, o sistema de assistente e aqui é o assistente de permanência em faixa de rolamento para você regular a atuação, e também aqui o alerta de colisão frontal, que são dois itens presentes de fábrica no Series 3, que tem um acabamento muito bom, viu? Aqui, ó, várias partes em soft touch. Aqui a gente tem couro sintético nessa faixa aqui no painel, com essas costuras aparentes. A qualidade de montagem me surpreendeu. Eu estava esperando um carro com acabamento bem mais simples. Ele é um carro bem interessante, muito bem construído do ponto de vista de acabamento, né? Aqui fica a manopla giratória, né? O seletor giratório, melhor dizendo, das marchas. Lembrando que é um carro automático, então a gente também é um carro elétrico, então a gente só tem uma marcha para frente e uma marcha para trás, que é a marcha ré. Aqui é o botão da regulagem do aquecimento dos bancos, e olha que eles funcionam muito bem, tá? Eu testei, são 3 níveis. Seletor de modo de condução, vou falar isso já já enquanto a gente estiver dirigindo. Aqui é o botão da câmera de 360 graus, que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui também o aquecimento do banco do passageiro. Freio de estacionamento elétrico, auto-hold, porta-copos aqui também, um descansa-braço que tem porta-objetos aqui dentro, né? E aqui a gente tem também uma cobertura aqui desse porta-objetos, sendo que essa parte aqui, ó, pode ser deslizada para abrir espaço para um porta-objetos ainda maior. Hora da gente ver o espaço traseiro aqui do Series 3. Logo de cara, uma coisa interessante, deixa eu acender aqui a luz de cortesia para facilitar. Uma coisa interessante aqui, além desse bom espaço, né? Olha só como sobra bastante espaço para mim, para as minhas pernas. A gente tem o assoalho praticamente plano. Aqui tem um pequeno desnível aqui, mas não atrapalha em nada. Dá para colocar bem as pernas aqui, o quinto ocupante até que não vai tão ruim assim. Temos saída de ar-condicionado, os passageiros de trás, assim como aquela tomada de 12 volts. E temos um descansa-braço aqui, com 2 porta-copos. Bem confortável aqui atrás, um bom espaço. As pernas não ficam numa posição muito elevada, ao contrário do que acontece normalmente com carros elétricos, por conta da posição das baterias. As pernas não ficam em posição tão elevada assim, então estamos numa posição bem confortável aqui, ó, dá para ver também, né, distância em relação ao teto, tá? Uma vida bem confortável aqui. O Series 3 tem uma potência de 163 cavalos e torque instantâneo de 30,6 kgfm. Segundo o PBEV, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, né, o padrão adotado agora para a medição de autonomia dos carros elétricos no Brasil, ele consegue rodar até 206 km. Falando sobre tempo de recarga, segundo a série, são necessárias quase 8 horas para você ir de zero e chegar a 100% de carga da bateria num carregador de tipo AC de 7 kW, que é o carregador mais comum que a gente encontra nos shopping centers e nos supermercados por aí. Mas se a gente usar um carregador rápido de 50 kW, aí o tempo, né, para você chegar de 20% a 80% da carga é de 38 minutos, novamente, de acordo com as séries. Ainda segundo a fabricante,
O SUV vai de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 160 km por hora. São números bem condizentes com a concorrência, né? Que costuma também limitar a velocidade máxima justamente para preservar a carga das baterias. Esse carro aqui, o Series 3, possui 3 modos de condução. Aqui a gente está no modo normal e aí eu posso mudar para o modo Eco, no qual ele limita, né, a bateria a até 50 kW. Então ele também consegue poupar mais a carga da bateria, mas em contrapartida você perde uma boa parte do desempenho, especialmente, né, esse desempenho mais pronto que a gente tem, que a gente está acostumado nos carros elétricos. Então é uma condição essencialmente urbana, justamente para não gastar muito, né, a carga da bateria. Então temos o modo Eco, o modo normal e esse aqui é o modo Sport. E como o modo Sport diz, ele é mais esportivo, né? Ele tem respostas muito mais rápidas, então ó, ele distraciona até com facilidade, né? A gente viu aqui a luz do controle de tração atuando, justamente porque a entrega, de novo, ó, novamente a gente está aqui num dia com pista molhada, né? Um dia de chuva, então ele vai distracionar com maior facilidade. Então ele faz a entrega de torque instantâneo, né? Lembrando que são quase 31 kg de torque, de forma abrupta, de forma muito mais rápida do que se você tiver no modo normal, que agora que eu acabei de voltar para ele. No geral, o Series 3 é um carro muito bom de ser dirigido, viu? Eu me surpreendi, confesso que eu me surpreendi positivamente com o desempenho e com a dirigibilidade, principalmente, desse carro aqui. Eu esperava uma condução bem menos refinada, até um pouco parecida com os primeiros carros elétricos chineses que vieram aqui para o Brasil, né? Estou levando em consideração os primeiros modelos que a JAC trouxe para cá, por exemplo, que foram os que eu tive contato até hoje, né, dessa primeira geração de carros elétricos. O Series 3 ele tem um comportamento muito bom, tem uma dirigibilidade até refinada. A suspensão ela tem uma calibragem um pouquinho mais mole para priorizar o conforto. Isso é padrão em carros chineses, independente deles serem elétricos ou não. Mas ela consegue filtrar bem até as irregularidades do piso, né? O único porém é que o amortecedor dá final de curso com uma certa frequência quando passa por lombadas maiores, obstáculos assim que demandam mais da suspensão. De resto, é um carro bom de ser conduzido, especialmente na cidade. Ele é bem estável, ele não é tão suscetível aos ventos laterais quando ele está em velocidades acima de 80 km por hora. Isso eu estou falando porque eu peguei estrada com esse carro, a gente chegou a 120 km por hora. Ele tem um comportamento bem seguro nessas condições. O sistema de regeneração de frenagem, né, ele tem 3 níveis de atuação, mas ele não chega a atuar como a função One Pedal, que é aquela que muitos carros elétricos têm, na qual você consegue frear o carro sem utilizar o sistema de freios, que é só você desacelerar, tirar o pé do acelerador, que o veículo consegue frear totalmente. Aqui isso não acontece quando ele está muito próximo de parar completamente, né? Aí sim ele solta, entre aspas, o carro, mas ele não freia totalmente. Isso é importante a gente ressaltar, né? Para quem está acostumado com aquele sistema One Pedal, saber que não é bem desse jeito que funciona. Ele tem algumas assistências à condução. Tem assistência de permanência em faixa de rolamento e alerta de colisão frontal também entre os itens, né? Ele emite um alerta sonoro quando ele sente que ele está muito próximo do veículo da frente, para avisar o motorista, né, sobre a iminência, né, sobre a possibilidade de uma colisão. Não tem outros itens como sensor de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado, mas oferece esses equipamentos. É uma opção interessante, mas é bom você prestar atenção, conhecer bem também os concorrentes para decidir a sua compra. Então, pessoal, esse aqui é o Series 3, uma nova opção de SUV chinês no mercado brasileiro. É um carro diferente da maioria das opções que a gente tem no nosso país, para o bem e para o mal. Mas nessa faixa de preço, a gente tem opções muito mais interessantes, disponíveis tanto imediatamente, como lá para o começo de 2024, como é o caso do Volvo EX30. Portanto, se você está pensando em comprar um SUV elétrico nessa faixa de preço, acho bom você pesquisar bem, conhecer o Series 3, mas principalmente dar uma olhadinha na concorrência. Tem modelos mais refinados, mais sofisticados e também com uma imagem de marca mais consolidada no nosso país.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de UOL Carros, caso você não seja inscrito, e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima! UOL.